Olá, amigos, está começando mais um Agro 10X na Fazenda. Eu sou o Wagner Oliveira e mais uma vez estamos aqui no oeste da Bahia. Hoje, na casa da Agro Antônio Balbino, mas para um assunto diferente. Vamos falar de genética de leite, com o tema Além da Genética. Como a Agro Antônio Balbino está inovando no setor leiteiro. E para falar desse assunto comigo, estou aqui com o Antônio Balbino, diretor da Agro Antônio Balbino, e com o Zapponi, veterinário, diretor da CRIO Agronegócios e também diretor, fundador e incentivador do projeto Oeste Leite Bahia. Balbino, vamos começar já com fogo no parquinho aqui. Como que surgiu essa ideia de produzir genética de leite, guzolando, girolando, aqui no oeste da Bahia? Olá pessoal, é um grande prazer estar aqui participando desse programa. Mais uma vez falando sobre genética, falando sobre animais de qualidade, sobre produção e oferta de animais de qualidade. A nossa iniciativa na pecuária, Wagner, sempre é produzir mais e melhor e entregar qualidade. Então, com o advento da gente fazer em nossa propriedade aqui e também no noroeste de Minas, produzindo Guzerá e com doadora GIR e com parceiros importantes na raça GIR, aprovamos a ideia de ingressar fortemente no projeto Leite Oeste Bahia, incentivando toda a cadeia produtiva do leite aqui no oeste, onde temos uma ligação muito mais forte, uma relação muito forte com produtores, e daqui emanar para regiões que sejam desafiadoras como a nossa também para o leite, onde podemos consolidar uma atividade leiteira baseada em animais de qualidade e que tenham condições de produzir nesses nossos ambientes. Eu acho que fazer genética não está restrito a fazer uma raça, mas é um conhecimento que a gente tem que despertar para desenvolver um trabalho que nos ajude a todos a ter produtividade com resultado econômico, que é o mais importante nesse aspecto. Maravilha. E aí, Zapponi, como que foi seu ingresso na pecuária leiteira e especificamente como que foi aí sua chegada, oeste da Bahia? Conta pra gente aí um pouco dessa história. A minha origem é a Zona da Mata Mineira, né? Por formação, tradição de família, e profissionalmente foi ali que eu iniciei a atividade. Também onde tive propriedade lá na região de Três Rios, entre Três Rios ali e Levi Gasparian. E um dia, pensando em ampliar material genético de um grande amigo, um irmão, um parceiro da Fazenda Amarelo, João Marcos. Então, conversando com o Balbino, que já tínhamos um trabalho de implantar a inseminação aqui em 88, enfim, e trouxe a ideia de nós fazermos essa produção de genética no Girolando, e ele, com a visão que ele tem, né, tanto na seleção de outras raças, como o Nelore, topou a parada, o que para muitos na época era uma loucura, porque se não tem uma bacia leiteira estruturada, né? Para que fazer um material genético tão diferenciado, superior? Sim. Mas iniciamos o trabalho, foi um sucesso, e daí demandou então todo o trabalho que provocou a gente fazer um pensamento. Se tem a genética, por que Barreiras não é uma região de bacia leiteira forte, com essa aproximação aqui da agricultura, usar subprodutos? Então, o que a gente falou em 88 agora está acontecendo. E aí veio a provocação de um grande debate provocado pelo Balbino. Bom, vamos então discutir isso com as indústrias, com o produtor, e assim nasceu o primeiro encontro do leite, em função de todo esse pensamento da Agro Antônio Balbino em disseminar tecnologia e melhorar a produção da região. Perfeito. Aproveitando aí o ensejo, conta um pouco para nós aí de uma história que ilustre como que esses animais melhorados geneticamente, como que eles, uma história de sucesso aí em algum produtor, alguma fazenda local. Esse material genético aqui do Oeste não só atende
o oeste da Bahia, como os municípios vizinhos aqui do Matopiba e principalmente do sul da Bahia, onde o pessoal descobriu aqui os animais e levavam. Mas dentro do objetivo da Agro Antônio Balbino manter os animais aqui na região, eu vou contar um caso assim, típico, que é de um produtor de Luiz Eduardo Magalhães, que é um município aqui vizinho. Ele tem uma propriedade de 1,5 hectares. Ele arrenda 1 hectare para fazer capineira e utiliza uma pastagem da vizinhança, assim, como pastoreando, né? E esse criador ele possui 20 matrizes girolando aqui da Agro Antônio Balbino e 30 guzolando. Ele só tem animais Agro Antônio Balbino. E ele é um caso de sucesso, porque com uma propriedade desse tamanho, ele hoje produz 280 litros de leite, com um potencial bem maior para chegar a uns 500, pelo nível dos animais dele. Sim. Uma média alta, uma média de 18 a 20 litros de leite, é o que ele tem dos animais dele. E hoje ele já tem um laticínio dentro da propriedade, fruto da genética e do leite das vacas 100% Agro Antônio Balbino, e um caso de prosperidade na menor propriedade que eu conheço de toda essa região. É 1,5 hectares na escritura e 1 hectare irrigado. Impressionante. Entendeu? Então, esse produtor chama-se Cristóvão, lá em Luiz Eduardo. A família toda trabalha, é ele, a esposa, o filho e um irmão. E é um sucesso o trabalho que ele faz. E a qualidade do Muito produto bom. dele que chega a todo o mercado lá de Luiz Eduardo. Maravilha. E aí, Balbino, tem uma história para contar para a gente? Então, a gente tem muita ligação com os produtores aqui da região, principalmente porque muitos deles vêm na fazenda e a gente, quando também oferece alguns cursos, alguns treinamentos, fizemos alguns, inclusive, de domo racional com o Nisso Dornelas e alguma palestra, alguma apresentação, e mesmo nos encontros do Leite Oeste Bahia, quando a gente tem contato mais de perto. Mas muitos deles se aproximam da propriedade e são, às vezes, pequenos produtores, e alguns, depois dessa iniciativa do Leite Oeste Bahia de talvez melhorar a vida dos produtores de leite, muita gente se voltou para querer fazer da sua propriedade uma propriedade realmente mais com um resultado econômico melhor. Então, aqui na região de Angical, Vanderlei, próximo a gente, tem muitos criadores que se reportam a gente, falando muitas vezes dando retorno sobre a produtividade, sobre como estão indo as vacas, fotografam o bezerro quando nasce. Diferentemente de algumas outras regiões, aqui nós temos o hábito de entregar as vacas com bezerro quando elas estão paridas, né? Porque muitos produtores aqui são produtores pequenos e também vivem de uma renda agregada que o bezerro pode gerar para eles. Então é muito interessante você ver a participação. Outro dia eu estava saindo da fazenda e um produtor de Angical parou com a moto, com a capinha amarrada na sua moto, e ele transportando aquilo ali e dizendo: eu tenho 3 vacas do senhor, mas eu tenho que buscar essa comida para o meu gado no caminho aqui, eu vou cortando e trazendo. Eu falei: cara, a gente tem feno aqui dentro, a gente pode oferecer essa condição, porque eu acho que de moto você não consegue carregar o que elas precisam comer. Mas é uma tentativa de fazer com que ele entenda também. Uma vaca de leite, para produzir bem, naturalmente ela passa por um processo de nutrição bem conduzido. Isso eu acho que é fundamental, que as pessoas também consigam entender ou tenham a oportunidade de compreender melhor como fazer. Então você vê o esforço de pessoas que carregam a comida para suas vacas de leite, às vezes numa moto, pegando uma capineira de um vizinho ou coisa assim. E é um esforço muito grande de muitas famílias aqui para, às vezes, melhorar a renda. Ele era um vigia de uma indústria e ele queria melhorar a renda, que ele falou: a vaca aqui me dobra meu salário. Mas é um esforço grande da família toda, né? Claro. É muito interessante. Aqui tem muitos casos dessa natureza aí. Não, é maravilhoso. Eu já contei esse caso, mas quando eu fui trabalhar na BS, eu voltei para Goiás, morei, né, aqui no oeste da Bahia, Barreiras. Quando eu voltei, tem um primo meu que trabalhava com a família na pecuária de leite, mas eles ainda pequenos, tirando 80, 100 litros de leite, eu vendo aquela situação. Mas ele tinha recém-formado, e aí ele me perguntou: e aí, eu queria montar um projeto de vida para mim, o que eu faço, né? E aí eu perguntei para ele: você quer um projeto para a sua vida ou para a sua família? Você precisa definir isso. Porque se for para a família, você vai ter que voltar para a fazenda. Nós vamos começar a inseminar essas vacas e daqui a alguns anos elas não vão caber aqui na propriedade, que nós vamos focar no sexado e tal. E aí você vai ter leite e genética para vender.
O que você acha do projeto? Isso foi em 2012, tem 11 anos. E hoje eles tiram lá 800 litros de leite, eles são fornecedores de genética na região e o quanto que mudou a vida deles, né? Então eu fico vendo aí a genuidade do trabalho que vocês fazem aqui, o quanto que de fato esse que tem 3 vacas, o amor, né, a dedicação, o quanto que deve mudar a vida, impactar aí da comunidade como um todo, né? A gente fica impactado com isso, né? O leite é uma atividade que realmente você falou, ele envolve a família. Isso. É uma atividade que tem muito carinho, muito sentimento, diferente às vezes de outras que é só a questão da produção, né? E a gente vê muitas pessoas mudando de vida através da pecuária leiteira. Nós temos outro caso também importante, tá, que é lá em Sítio do Mato. Sítio do Mato já é mais próximo da região da beira do São Francisco. Uhum. E lá tinha um produtor que ele queria acabar com o leite para comprar mais uma van, porque a atividade dele era transportar pessoas para... Escolar? Isso. Não, pessoas de trânsito mesmo. Ah, tá. E aí ele falou, eu vou vender essas vagas que não dá negócio e eu vou botar minha esposa para transportar. E um colega nosso aqui, um belo e excelente profissional, falou, olha, vou te fazer um desafio. Vamos fazer o contrário. Você vende a van, faz o que eu te orientar durante 2 anos e eu te garanto que você vai ficar melhor. E assim ele fez, acreditou, né? Tomou uma decisão e logo ele se tornou um exemplo na região em pastagem irrigada, que é outra vantagem que aqui a região tem, né? Você conhece bem, e que outras regiões famosas de produção leiteira não tem, como a Zona da Mata, lá minha região de Juiz de Fora. E na pastagem irrigada ele chegou a atingir até 170 litros por hectare. Olha só. Hoje ele também está na área da indústria, ele já está produzindo queijo, está feliz da vida. E se tu falar para ele se ele quer uma van hoje, ele corre quer nem ver. Não quer nem ver. Bom demais. O leite eu acho que é muito importante socioeconomicamente. Eu não sei se é diferente no Brasil, mas para você ter uma ideia, todos os municípios da Bahia têm produtores de leite, menos Salvador. Por óbvio, né? Mas é a única cidade que não tem cadastrado no nosso programa sanitário da ADAB produtores de leite. Mas em todos os outros municípios da Bahia tem. Veja como impacta a sociedade, né, em todos os seus aspectos. O leite realmente faz parte da nossa vida. Outra vantagem, só para pegar esse bobino, é que além dele estar em todos os municípios, ele agregar a família, que é a base da produção aqui na nossa região, é da agricultura familiar, né? Sim. E não tem também aquela questão limitadora de tamanho de propriedade para essa atividade. O leite ele é produzido desde um meio hectare até a fazenda como a Leitíssimo, que está aqui na região, produzindo 70, 80 mil litros de leite dia. Então, é uma atividade que cabe qualquer um dentro da propriedade. A família fica muito bem em termos de produção e ganho, né? E mais do que isso, trabalha ali unida, né? Está todo dia junto. Então é uma atividade assim muito importante na socioeconomia brasileira e até em outros países também. Isso aí. Mas e aí, nessas andanças aí, vocês estão sempre relacionando com o produtor, quais são as maiores preocupações que vocês ouvem? Como que vocês abordam isso? Em relação aqui ao Oeste da Bahia, o projeto Leite Oeste Bahia surgiu como um desafio para que a gente pudesse realmente reforçar aqueles gargalos mais importantes que tinham para os produtores de leite, para o crescimento da cadeia produtiva do leite de uma forma geral. Nós sabemos que um estado na extensão da Bahia tem enormes dificuldades, até mesmo, principalmente numa atividade de leite em que a logística é muito importante, né? Então, a relação de proximidade dos laticínios que conseguem talvez absorver essa produção do campo, que são produtores que muitas vezes estão em regiões que ainda têm uma dificuldade na energia, né, no fornecimento de energia, nas estradas, em algumas situações, e saneando esses gargalos, que é uma questão estrutural, até internet e tudo mais, e para ter resfriadores e o transporte do leite que precisa correr rápido para a indústria, de certa forma, é uma das dificuldades grandes que um estado como esse tem. É óbvio que também tem outros estados aqui do Brasil, mas nós entendemos que essa relação também mais madura do laticínio com o produtor, ela há de acontecer, a formação das cooperativas que estão surgindo
a nível de pequenos produtores ainda aqui no Oeste, mas de certa forma pode vir a melhorar um pouco mais esse entendimento digamos, da relação comercial do leite. O leite é uma atividade que ela vive muito na ponta do lápis também. Se você for pensar economicamente, fora o fato da família se integrar ali e não saber computar o seu valor hora, né, das pessoas que estão envolvidas, muitas vezes o custo que está relacionado com a alimentação e o resultado econômico que o leite pode trazer, você vê, ele citou aqui produtores menores que precisam também de uma orientação técnica. Eles têm um esforço grande, se dedicam pessoalmente, mas não têm muitas vezes uma orientação porque a gente tem uma carência da extensão rural no nosso processo ainda. E o pequeno produtor e o médio produtor, ele não dá conta de contratar isoladamente uma assistência técnica. A extensão rural, ela, em muitas regiões da Bahia e principalmente aqui no Nordeste, ela não é uma coisa simples, não acontece de forma natural. Então a gente precisa muito fortalecer essa relação também, porque por mais que tenha boa vontade do trabalhador e uma boa intenção de querer fazê-lo, muitas vezes não sabe. Por exemplo, ele falou numa produção do nosso amigo Cristóvão, de 200 e poucos litros, o Cristóvão já chegou a produzir 750 litros com as mesmas vacas durante um certo período. Então, um equacionamento, por exemplo, do aspecto reprodutivo do rebanho dele, feito por um técnico que poderia ajudar a orientá-lo mais nessa condução, poderia melhorar o equilíbrio dele ao longo dessa atividade, que é muito importante. Não que ele desconheça, mas às vezes ele ficou tão focado na atividade comercial, no empenho em fazer atividade comercial, em tocar um laticínio, que muitas vezes ele perdeu algumas oportunidades de manter um rebanho em situação reprodutiva. De animais em reprodução. Eu acho que assim, muito dessa orientação que aquela pessoa que desafiou o produtor que tinha uma van é porque tinha muita informação técnica, sabia como melhorar uma atividade dessa. Tinha certeza que estava. Com certeza, nós temos uma relação aqui muito boa comercialmente com os insumos que são aportados para um mercado de leite, mas estamos próximos e ao mesmo tempo distantes, porque um pequeno produtor sozinho também, ele não consegue chegar numa fazenda produtora comercialmente de milho aqui e comprar um caminhão, uma carreta de milho, ele não consegue sozinho fazer isso. Então, ele mesmo estando próximo do produtor maior de milho, que produz comercialmente numa escala boa e numa condição favorável, como que ele vai conseguir adquirir isso se ele não for uma cooperativa, se ele não tiver uma junção? Pelo volume ele acaba pagando mais caro e a gente tem que buscar essas alternativas de solução. Eu acho que o Birajara tem uma experiência boa com relação a isso. A gente enxerga algumas possibilidades, não temos ainda a chave, não foi virada ainda para o sucesso pleno, mas acreditamos que estamos num bom caminho e a produção de leite do Oeste da Bahia é uma realidade que vai crescer. Não tem como deixar de ser diferente. Maravilha. Né? Bom demais. Complementando só o que o Balbino falou, porque nesse trabalho aqui que nós estamos desenvolvendo, né, conjunto, discussões, né, uma questão também crucial é essa questão das distâncias percorridas para a captura do litro do leite. Isso gera um problema de preço ofertado ao produtor, porque aqui, como tem várias áreas de agricultura, diferente de outras regiões do país, o quilômetro rodado para captar 100 litros de leite é muito grande. E aí você tem esse problema. Qualidade de estrada, como ele citou, é outro. Mas eu creio que a questão de assistência para a nutrição é o ponto crucial. Sim. Nós temos que encontrar, junto com as entidades aqui da região, com a cooperativa que está surgindo, com o apoio que já é um trabalho desenvolvido pela FAEB, pelo Senar, a associação daqui dos criadores, a Crioeste, enfim, nós temos que nos unir e ver como dar assistência para esse produtor que quer e precisa ter essa renda do leite. Sim, você sabe que essa semana a gente fez um bate-papo com o pessoal da Embrapa, Leonardo Nieto, lá do corte. Mas ele falando que o desafio da genética crescer no Brasil não são outros fatores, é a pastagem, é o ambiente em que a genética está operando. Então, quando vocês produzem essa genética, o desafio está no ambiente. É bem limitador. É nutrição. E temos casos assim até que nos surpreende pela qualidade genética e o carinho do produtor, que propriedades que nós achamos até que não ia atingir uma boa produção e produtividade por vaca, porque eu venho aqui me batendo no intuito de fazer extensão e orientação e educação, é fazer o nosso produtor entender que não é a quantidade de vaca. Sim. Ele tem que se preocupar com a produtividade por vaca ano,
estamos botando o conceito de uma lactação e não da vaca que dá 12, ou 13, ou 15, ou 20. Quanto que a sua vaca lhe deu de retorno em leite por ano? E outra quanto que você tira num hectare, que é o seu patrimônio por ano de leite. Então, esses dois conceitos fazem que a pessoa comece a pensar em produtividade. E aí a nutrição está afetando. E, como eu estava dizendo, nós tivemos surpresa de um produtor, também é outro caso, do Reinaldo aqui do Poção, que em Catolândia, né? Que ele nunca tinha tirado leite e adquiriu 3 vacas, num programa que a gente também está desenvolvendo pelo Leite Oeste Bahia com a Agro Antônio Balbino, que a gente vai falar depois, Sim. que é a compra de animais pelo litro do leite. E ele entrou nesse programa e pela primeira vez na vida foi tirar leite. Os braços ficavam doendo e ele nos surpreendeu, porque uma pessoa que começou na atividade sem muito planejamento nutricional, mas com muito esforço, ele teve animais dando 19 litros de leite. Nossa. Não só ele como outros. E, igualmente outros também na localidade, na mesma ambiente, tinha uma outra produção. Quando a gente foi ver por quê, qualidade de pastagem. Sim. Então, eu acho que o dia que houver um arranjo das instituições, do governo, que possa dar uma assistência efetiva, e principalmente, Wagner, das prefeituras, sabe? A gente tem feito um trabalho aí, conversando com os prefeitos, até mesmo vereadores, que é exemplo de outros estados, as prefeituras poderiam, junto com essas instituições, pelo menos colocar um técnico agrícola, mas muito bem qualificado, treinado, que ele pudesse, porque um técnico atende aí 40, 45 sim. ou até 60 produtores de leite. Então esse é um caminho que nós achamos que está precisando ter para darmos um outro salto. Quando a gente pensa então vamos falar, nessa comunidade produtora de leite aqui, quais são os mitos que estão instalados assim, que a gente poderia desmistificar aqui nessa conversa? Rapaz... Bem, em verdade, Wagner, são muitas frentes para serem encaradas num ambiente que tem um potencial grande, nós enxergamos, sabemos disso. Tem pessoas com capacidade de trabalhar, existem intenções, boas intenções a nível financeiro, a nível de governo, mas muitas vezes na prática a gente não consegue consolidar as amarrações entre essas ações. A amarração entre as ações e as iniciativas de vários... A gente conversa muitas vezes com líderes de setores diversos, da indústria, do setor sindical, ou mesmo do governo, né? Seja ele municipal ou estadual, e você vê muitas iniciativas similares ignorando a outra iniciativa, e muitas vezes, se elas trabalhassem juntas, consolidadas num plano maior, e que é uma das intenções do projeto Leite Oeste Bahia, a gente trazer esses assuntos para uma abordagem mais coletiva, para que a gente tenha uma capacidade de que uma ação seja, digamos, apoiadora de outra, que a gente consiga com isso desenvolver melhor. Dentro desses, você fala uns mitos, mas desafios também que a gente enxerga aqui, uma delas a gente assistiu, de certa forma, não vou falar nomes de indústria, mas uma indústria que foi convidada também a vir participar, que falava para a gente, vocês não têm vocação para produzir leite. O Birajara sabe bem disso, mas não precisa falar em nome de indústria. Vocês não têm lá região uma vocação voltada para isso, porque a cultura de vocês lá é de tirador de leite, não de produtor. Mas como você transformar uma pessoa que vive daquela atividade num produtor de leite, sem ter conhecimento, sem ter acesso à tecnologia, sem ter uma assistência técnica, sem ter, às vezes, um fundo financeiro que possa facilitá-lo a adquirir insumos, maquinário e a usar todo o aparato de conhecimento que se existe, né, para ser aplicado. Então, eu acho que a gente está tentando... essa desmistificação é muito forte e interessante. A desmistificação está passando pelo produtor e pela indústria. E que o produtor pequeno também, ele sofre o flagelo de não conseguir sair do lugar. Mas por quê? Muitas vezes é a falta de união, de capacidade, como a gente está vendo aí. Às vezes uma associação pode ser mais forte, como a gente assiste aqui em Brotas de Macaúbas, a associação Exemplar, o Birajara conhece bem, Exemplar mesmo. Eles fazem mutirão para ajudar uns aos outros, eles são muito fortes nisso. Então, esse espírito coletivo do pequeno trabalhar em conjunto para que ele possa ter a capacidade de compras coletivas, de trabalhos que ajudam. E nós estamos fazendo, de certa forma, criando oportunidades, ao nosso ver também, que facilitem essas condições, como a própria condição que ele falou de vincular uma venda de uma vaca de leite ao valor do leite. Quanto vale essa vaca? Vamos estabelecer, essa vaca vale 5 mil, 6 mil litros, quantos vale ela? Você vai receber e você consegue me parcelar isso em longo prazo para facilitar o meu pagamento? Sim. Você parcela em quê? Em litros de leite.
você vai me pagar em litros de leite. Como assim? Todo mês, quando você for nos pagar uma parcela dessa vaca, você vai estar pagando 20, 30, 50, tá 60, 100. na moeda dele, né? Então, alguns amigos falaram pra gente, mas que risco você vai correr com isso? Como é isso? Mas nós estamos no mercado do leite. Nós só produzimos e entregamos vacas de leite. Não há nada mais justo que o leite seja moeda de troca. Então, eu acho que isso também dá um nivelamento, porque você não pode corrigir um contrato em esquemas financeiros. Acho que os bancos também deveriam rever um pouco essa política, mas é uma política de governo que a gente não tem como interferir ainda, de certa forma, diretamente. Mas já foi no passado uma discussão que levou muito afastamento de pessoas da área financeira, porque a área financeira não compreende a realidade do campo, que muitas vezes pode estar vinculado a produtos, né? Não é ser esperto em vincular a produto, é exatamente estar trabalhando na mesma moeda do produto que é financiado. Então, eu acho que isso é interessante também. Muito bom. E aí, Zapponi, conta para nós aí. Não, só queria complementar isso que ele falou, se me tá permitir. Bom. Assim, dar um exemplo prático. Esse programa, eu acho que não tem igual a muitos 1.000 quilômetros de distância daqui, que é você poder financiar para aquele produtor que não tem condições, às vezes, de crédito no banco, no sistema tradicional, e criavam um bolsão aqui que não podia usar a genética feita aqui. E com isso, com esse programa que foi desenvolvido, com o apoio do nosso amigo Paulo Baqueiro, que é um colaborador que está junto a todas as iniciativas aqui regionais e está junto à cooperativa, a Cooper Leite, nós criamos esse modelo. Né? Apresentamos ao Antônio Balbino, que também querendo ajudar a região, assumiu esse risco. Mas é bom dizer aqui, ficar claro, que nós já financiamos para mais de 38 produtores e até hoje não temos um problema de inadimplência. E não tem análise de crédito. É a confiança na relação com a associação e com a cooperativa. Então, esse é um trabalho realmente diferencial, disruptivo, que vem facilitar o produtor que não tem crédito. E uma dessas localidades que pegou aqui a genética da Agro Antônio Balbino, a produção de leite subiu a mais de 220%. Na hora que eles conseguiram, mesmo ainda com as deficiências, mesmo sem a assistência técnica devida, sem a nutrição devida, mas só por ter introduzido uma genética superior, eles então já foram para uma produção de mais de 220%. Então, eu acho que isso aí é a prova maior, que se a gente começar a ajustar, né, os outros fatores em termos de atendimento, vai fortalecer na cadeia. Isso só tem a fortalecer. E a pessoa vendo que aquilo ali dá resultado, dá lucro, dá uma qualidade de vida melhor, aí outros vão entrar. Porque quando você falou de mito, eu acho que um dos mitos que a gente tem aqui na região é que a pessoa fala assim, a pecuária leiteira não é bom, não dá dinheiro, porque tem uma outra visão da agricultura, mas a agricultura é uma outra história, são outras propriedades, são outro perfil de produtor. Outro nível tecnológico. O leite, realmente, se for levado como deve ser dentro do padrão da tecnologia, por hectare dá um resultado maravilhoso. Positivo. E olhando para o produtor, que na sua maioria talvez é de baixa tecnologia nas suas propriedades, que mudanças práticas eles deveriam fazer ao incluir esses animais nas suas fazendas? Onde que ele deveria ajustar quando chega um animal com a genética superior? Bem, Wagner, assim, do meu ponto de vista, a gente faz animais que nós acreditamos que sejam mais facilmente adaptados a esta região. Falando abertamente, seria um meio sangue cruzado de raça zebuína leiteira e uma raça europeia que tem um desponte para leite, uma possibilidade de fornecer uma condição leiteira muito maior. No entanto, esse meio sangue, digamos assim, que seria, a nosso ver, na condição em que nossos produtores se encontram, é um animal dentro de um ideal de produção razoável, né? Avançar isso com raças europeias para um grau de sangue mais elevado nessas mesmas condições em que esse produtor se encontra ainda, na nossa região e aqui no Nordeste, de um modo geral, num ambiente mais, digamos, com menos oferta ambiental de compost barns, etc., eu acho que é um pouco mais arriscado, né? Mas, ainda assim, muita gente quando procura
animais num ambiente de leilão, num ambiente comercial, qual é a garantia de leite que você me dá desse animal? Essa é a primeira pergunta que muita gente faz. Como vendemos animais, entregamos animais novos, e muitas vezes, porque é o início da lactação, é que o animal ainda vai começar a produzir, a gente tem informação de genealogia, de genética, dos animais que a gente usa para fazer aquele animal. Sim. Então, é uma expectativa genética. Mas essa expectativa é só expressada mediante uma conformidade com a nutrição, como a gente sempre falou. Então, um dos maiores desafios realmente é o ajuste a um conhecimento melhor de como trabalhar essa nutrição. Existem N caminhos, aqui a gente sabe disso, N possibilidades. Nós estamos num ambiente de muitas ofertas. Cada vez que surge uma atividade agrícola com um resíduo, com um subterfúgio, a primeira aproveitadora dessa resíduo é a pecuária. Sim. E, de certa forma, a pecuária leiteira pode se fazer valer em cima de produtos que estão na região ou que estão na região crescente, no Mato Piba, mais próximos da gente. E esse aproveitamento desses alimentos, num balanço equilibrado com orientação técnica, pode proporcionar um custo de alimentação desses animais muito em conta em relação ao leite produzido. Então, esses desafios da parte nutricional, eu acho que são os mais impactantes no momento. Mas se você... Outro dia eu ouvi de um apresentador de uma palestra num ambiente de leite, que ele fez a seguinte pergunta: o que você acha que, primeiramente, nesse ambiente seu ainda primitivo, digamos, primário, onde as pessoas estão aprendendo a lidar com alguma atividade, o que você acha que impactaria mais o seu resultado, a sua produção? Aí todo mundo ficou pensando, nutrição, genética... Não, é um resfriador. O resfriador, é curioso isso, né? Eu também achei, sabe por quê? O resfriador é o que permite ele fazer a segunda ordenha. Verdade. Tem muito produtor nosso aqui que está longe do resfriador, tem que entregar um leite de manhã e não tem como fazer a segunda ordenha, porque a segunda ordenha ele pode não ter para entregar. Né? Então a segunda ordenha seria o que mais impactaria, de fato, na capacidade da mesma vaca e da mesma nutrição que ele está exercendo na fazenda. Mas se ele já tiver atingido esse aspecto de poder entregar um resfriador próximo ou dele mesmo, aí sim eu acho que o grande desafio da genética e da nutrição é uma combinação desses fatores para que você possa exercer o potencial de uma vaca que sai num balanço genético com um potencial de produtividade muito alto ou bastante interessante e alimentá-la de uma certa forma bem. Eu acho que aspectos da reprodução eles vão se encaixar. Se você não tiver reprodução, sim, você não consegue. Óbvio que até se consegue tirar leite de vaca que não pare, mas isso é antieconômico e não é recomendável. Mas é uma opção que se faz por aí e não é a maneira correta de se produzir leite naturalmente. Mas eu acho que a proximidade das indústrias depois vai se dar naturalmente, o crescimento das indústrias também que fizeram a base, os seus trabalhos aqui na região e que devem buscar também os reforços financeiros para crescer naquilo que eles também ajudaram a criar esse crescimento econômico, eu acho que é muito importante. São desafios ainda a serem vencidos. A parte sanitária do processamento do leite, nem todo mundo consegue entregar o leite, mas conseguiria produzir queijo, mas tem que atender um mínimo de exigência sanitária. Está se trabalhando também aqui na região a consolidação de um nível de fiscalização que seria solidário compartilhado entre os municípios e que consiga fazer com que as pessoas que produzem dentro do município tenham uma certificação para vender o seu produto naturalmente, sem estar escondendo esse produto da fiscalização sanitária em outros municípios. Isso vai facilitar bastante o caminho do pequeno produtor, que nem sempre consegue entregar toda a sua produção e às vezes consegue também agregar dentro de casa, melhorando o produto lácteo que ele tem em mãos, que muitas vezes tem muita qualidade, mas ele ainda não sabe como lidar com isso. Sim. Esse conceito que o Balbino colocou é muito importante. Você vê que desde 2018, quando nós começamos o projeto, e logicamente outras ações das instituições do agro, né? Mas esse fluxo de ações realizadas em prol da cadeia já trouxe significativas mudanças. Uma delas foi de que empresas de outros estados pudessem vir na Bahia para fomentar a produção de leite, captando leite e dando uma remuneração às vezes um pouco melhor. E isso já trouxe empresas de Minas Gerais, empresas do Ceará,
próprias empresas que antes não vinham do sul do estado já estão aqui na região. Então, esse movimento positivo, a gente está sempre olhando para frente, querendo mais, mas quando a gente olha 2018, né, Balbino, para cá, então nós já temos 2 empresas de outros estados vindo para cá e uma do sul, que também está pegando leite aqui. Essa ação toda que ele está comentando, desenvolvimento do resfriador, hoje a cooperativa daqui, que nós iniciamos um trabalho, participamos hoje, mesmo estando fora, mas ela está fazendo a base logística de colocar resfriadores, que antes não tinha cooperativa, eram os laticínios e o produtor, né? Hoje não, hoje já tem a cooperativa estruturando a base e tem determinada localidade que só de chegar o resfriador da cooperativa, Sim. de forma imediata, na semana seguinte o leite subiu o preço para aqueles produtores em 50%. Então você veja que trabalhar a base, fazer uma logística melhor, porque também aqui tinha muito problema da logística de captura do leite. Às vezes sem um planejamento maior, então isso também afetava o preço pago. Foi mudada a logística pela Cooperleite e hoje também isso já se reflete. Então, se você tem melhor preço, você estimula, Sim. o produtor fica satisfeito, a família fica melhor e vai mudando esse conceito que a atividade Retroalimenta a cadeia, né? e que a atividade não é rentável. Então, a hora que o pessoal fala, não, se produzir bem, realmente é uma boa, melhor do que isso, melhor do que aquilo, aí você vai ter daqui a uns 5 anos essa região produzindo muito. Vamos falar um pouquinho da característica dessa vaca. Essa Girolando meio sangue, dessa Guzolando meio sangue. Como que esse animal, nesse grau de sangue, consegue ajudar esse produtor a enfrentar esses desafios climáticos, também desafios comuns aí de manejo da região? Como que... Wagner, eu vindo da produção de gado de corte, a gente ouvia sempre falar que era o bezerro branco. O bezerro branco significava que não tinha um bezerro maltratado porque foi mal alimentado, porque veio de uma vaca de leite. Isso era o comum quando se comprava bezerro. Não é por ser apenas Nelore, é porque ele queria evitar o bezerro que era o cui ali, né? O bezerro fundo, o guaxinho. E o que a gente percebe é o seguinte, na verdade, na pecuária leiteira bem feita, com genética bem aplicada, de animais com informação boa para leite, seja principalmente das raças leiteiras mais importantes, dentro do grau de sangue, como a gente preconiza de utilizar as raças mais selecionadas para leite, como a raça holandesa, mesmo a raça Jesse, a raça Pardo Suíço, dentre outras, são as mais usadas no Brasil. O holandês é o carro-chefe, de fato ele é o carro-chefe. Então, ele puxa essa nomenclatura do Girolando e do Guzolando, porque se trabalhando com a raça Gir, que tem um trabalho de seleção muito forte voltado para o leite, a raça Guzerá, que tem uma linhagem muito bem trabalhada para leite também, e agora surgindo a raça Cindy, dentre outras também. Mas, fortemente, então, o Guzolando e o Girolando são os carro-chefes do mercado do leite. Girolando com a determinação exclusiva de que a raça Gir foi exclusivamente selecionada para leite no Brasil. Então, com isso, ela também saiu com muita informação na frente, até a base genômica e tudo. Acredito, de certa forma, que a gente avançar muito no grau de sangue europeu aqui nas nossas condições é temerário. É temerário porque não se vai dar o conforto animal necessário para um animal com mais grau de sangue europeu ter a capacidade de produzir no nosso ambiente se a gente não modificar o nosso ambiente interno, né? Não só alimentação melhor, mas um conforto térmico, dentre outras coisas, também é essencial para essa condição. O Zé Renato fala lá, né? O Chiari lá, ele fala que a vaca 3/4 tem um radiador menor. Isso. Aí a vaca meio sangue tem um radiador grandão, né? Então ela aguenta refrigerar bem e resistir bem ao clima, né? Isso é assim, até que você consiga dar um conforto térmico diferente, como acontece nas regiões onde já se adota compost barn. Aqui nós temos alguns ambientes como o da Leitíssimo, onde trabalha com raças europeias, mas num sistema de irrigação a campo, uma vaca de um frame mais moderado, e ele trabalha com muita eficiência no trabalho genético voltado para o que se preconiza. Genética e gestão da reprodução, né? Sim, é um trabalho magnífico. Leitíssimo, sem dúvida, é realmente uma referência no Brasil inteiro e, graças a Deus, está aqui no oeste da Bahia, para dar um exemplo de que a gente está numa região que oferece uma condição boa para diversas frentes de trabalho.
Então, esse meio sangue que conquista o mercado aí, seja girolando ou guzolando, eu acho que vai ser o carro-chefe do nosso negócio, é o carro-chefe do produtor. Eu acho que trabalhar nessa linha... Muitas vezes, Wagner, eu vou te falar uma outra colocação. Às vezes são coisas que a gente, ao longo desses anos de percorrer tantas centrais e tantas universidades, a gente ouve muita conversa. Eu vi um professor querendo fazer girolando numa universidade, em que ele dizia, eu escolho o sêmen pela coluna da direita. Ou seja, por que ele está escolhendo o sêmen mais barato? Porque ele está na instituição de ensino. Mas a gente sabe, o Birajara sabe muito bem disso. Não é por esse caminho que a gente vai fazer um animal ter produtividade. Pode ser da raça holandesa ou de qualquer outra raça. Existem muitas vezes mais diferença dentro da raça do que entre raças. Uhum. Então, dentro da raça holandesa também tem muitos animais que não são indicados necessariamente para algumas finalidades. Sim. Então, se a gente souber escolher os animais, a gente já caminha para um lado certo, mas genética não é uma matemática e nem sempre você vai fazer uma conta certinha. Às vezes tem um fator ainda de combinações que a gente não tem o domínio completo sobre isso, mas é uma maneira mais assertiva de se buscar o caminho do sucesso da pecuária leiteira. Então, as raças Gia, a raça Guzerá, dentro dos zebuínos, são as raças mães para você trabalhar nesse aspecto. E o holandês é o carro-chefe e o animal, a raça que tem mais informações para leite. Então, sim, trabalhar nesse aspecto. Agora, onde é que você procura no holandês? Aí a gente vai baseado em quem nos ajuda a fazer o acasalamento, sim, nas informações que são mais importantes, que são mais impactantes nesses aspectos, até para combinar com o que falta mais em cada raça. Está dominado, né? Isso aí está tranquilo. Acho que isso é importante e é um animal que, de certa forma, aqui no nosso ambiente, ele tem um potencial muito forte, muito grande, e a gente prega que, se for cuidar dos outros aspectos do manejo dos animais, não dá a ele um conforto de ar-condicionado, não é isso. É dar a ele um mínimo de condições nutricionais e um manejo adequado, tentando fazer a segunda ordenha, tentando fazer também digamos, um processo racional mais bem conduzido. Eu acho também, Wagner, que a gente tem que treinar mais as pessoas aqui. Eu me preocupo muito que muitas vezes a gente vai entregar um animal e que em algumas situações a pessoa ainda está iniciando naquela atividade e ele não consegue lidar tão bem com alguns problemas por falta de experiência. Então, tem pessoas que ainda precisam de um treinamento, uma assistência técnica muito mais forte no que diz respeito a lidar com uma vaca em que todo dia você vai passar a mão nela, todo dia você vai encostar nela, todo dia você vai se aproximar dela e você precisa ter um pouco mais de conhecimento de como lidar com isso. Sim. Tem muitas pessoas que não têm, assim, lidar com gado de corte, de certa forma, é um pouco mais tranquilo nesse aspecto, né? Na lida. Então, a lida racional desses animais, a aproximação, uma doma mais próxima. A gente fala que a vaca de leite ela é mais exigente quanto a isso? Não, na verdade, ela recebe muito bem esse tipo de manejo, eu acho que responde muito bem a isso. Então, eu acho que esses aspectos são muito interessantes no que diz respeito a lidar com os animais meio-sangue. Maravilha. Uma questão que sempre vem me perguntar é sobre também para onde vai o produtor, né? Ele adquire um animal meio-sangue, seja guzolando, seja girolando, e a gente sempre orienta a ele identificar na sua realidade e buscar, às vezes, fazer um tricross, de acordo com aquilo que ele está buscando. Se a pessoa produz derivados, faz o seu queijo, às vezes ele utiliza um Jersey, tá certo? Sim. Então, essa questão aí, a gente sempre alerta para ele não ter o risco de querer pegar o holandês se ele não dá. Agora, tem aqueles criadores que conseguem trabalhar o 3/4 muito bem. Eu estive na região de Miguel Calmon, região lá de Queimada e Capim Grosso. Lá eu encontrei, numa condição que chove menos do que aqui, produtores que realmente tem lá o 3/4, tem até um grau de sangue maior, só que, apesar de lá ser mais adverso, ele dá mais condições. Então, ele tira um bom leite do animal 3/4, 5/8, mas ele dá as condições. Então, é essa a orientação que a gente procura da técnica, que a pessoa se preocupe com o tipo de animal e o que ele pode oferecer. Perfeito. Essa é a questão daqui. Para onde eu vou com o meu meio-sangue? Perfeito. Zapone, eu vou aproveitar que você está com a palavra e não vou perguntar para o Balbino, não. Vou perguntar para você. Na sua visão, o que faz da Agro Antônio Balbino única na produção de vacas leiteiras? Olha, eu acho que a primeira questão, eu sou suspeito também para falar, né?
Mas a verdade é a verdade. O Balbino ele tem primeiro um lado profissional técnico muito forte. Eu já até disse em outra oportunidade que eu estou com 40 e poucos anos de atividade e eu não conheço ninguém que estuda mais, pesquisa mais, viaja mais. Balbino vai fazer curso que eu pergunto para ele, mas para que você vai fazer curso sobre pastagem? Se já... Não, eu vou lá para ver se tem uma novidade. Ele viaja, sai daqui de Barreiras, que é longe dos grandes centros. Uma hora ele está em Uberaba, outra hora ele está em Uberlândia, outra hora ele está em São Paulo. Enfim, então ele é um caçador de informações, né? É um estudioso. É uma pessoa que também tem meta. Ele é uma pessoa que também busca trabalhar para a sua região. Não é aquela questão ele quer fazer bem feito para a região. E como empresário também busca fazer um trabalho bem planejado, estratégico, né? E esse conjunto faz com que gere uma credibilidade dos criadores que adquirem a genética Agro Balbino, tanto no Nelore, quanto no Girolando, quanto no Guzolando. Que a pessoa sabe que está levando um produto tem um pacote tecnológico envolvido ali. Tem um pacote e tem a seriedade. Sim. Aí eu falo para ele, o diferencial é o carimbo de seriedade para o nosso português, mas assim, é um certificado de qualidade. Haja visto que quando nós confiança na marca. Na marca, sabe que não vai ter problema, sabe que não vai ter recall, né? Sim. Não vai ter volta. Então, se tiver, vai ser bem tratado. Vai ser muito bem recebido. Em 2018, quando nós fizemos o primeiro leilão Leite Oeste Bahia, quando os amigos e algumas pessoas falavam, pô, mas para que fazer essa genética e tal? Mas com a visão mais de futuro, fizemos em 2018. E ele falou, vou mandar genotipar todas as novilhas. Eu falei, mas para que fazer isso, Balbino? Ninguém sabe nem o que é clarified aqui, até para pronunciar para o pessoal. Ele falou, não, vamos fazer porque aí a gente está mostrando que está fazendo. E, infelizmente, todas foram genotipadas, né, pelo clarified, pela metodologia, todas deram positivas, e entre elas tinha uma, inclusive, que estava entre as 1000 melhores girolandas do país. Eu vi isso. A gente estava junto na Mega Leite quando saiu, né, Balbino? E para nossa surpresa, foi o primeiro leilão, segundo a empresa que faz esse trabalho no Brasil, né, e no mundo, foi o primeiro leilão de 100% genotipada, não 2, 5, 10. 100% genotipadas e 100% positivas e com uma... Quer dizer, isso era 2018. Sim. E no primeiro eu já estava se colocando, querendo vender o quê? Qualidade certificada, entendeu? Então eu acho que esse é o grande diferencial. Assim, tudo é um conjunto, mas claro. essa segurança de quem adquire genética da Agro Antônio Balbino é a cereja do bolo. É isso aí. E aí, Balbino, defende o peixe aí. Por que Ô Wagner, tem uma coisa que a gente ouve... Nós somos únicos para até mesmo na brincadeira, né? Você fala assim, se você tiver um amigo que entende de algum assunto, seja ele um médico, um agrônomo, um veterinário, um zootecnista, muitas vezes você se sente até tão próximo que você pede uma opinião. Sim. Né? Mas ele aí deixa de ser a profissão dele para dar uma opinião. Claro. E aí, certa vez, um amigo fala que foi consultado, foi procurado por um outro amigo, perguntando a ele, o que eu devo fazer com meus pés de laranja aqui do sítio e tal, dando isso. Ele, por ser agrônomo, ele falou, você quer um conselho ou você quer uma consulta? Ele diz assim, bem, qual a diferença dos dois? Não, conselho eu posso te dar amigavelmente. Uma consulta é um trabalho remunerado. Aí ele falou, então eu quero um conselho. Então o meu conselho é procure um consultor. Porque aí você vai ter responsabilidade sobre aquilo que ele vai ser recomendado. Então, eu acho que a gente buscar consultoria bem feita, consultoria apropriada. O Birajara fala que a gente corre procurando informação, na verdade, procurando referências também. Sim. E muitas referências que estão, às vezes, em buscar quem entende de algum assunto para trazer aquela consultoria para dentro do nosso trabalho. Porque é quase impossível você entender todos os aspectos. A agronomia e a zootecnia, elas são campos muito vastos, né? Então, eu acho que trazer essas consultorias, trazer essas pessoas que entendem dos assuntos... Encurta o caminho. Né? Encurta o caminho. Eu acho que faz um diferencial incrível, né? A percepção de uma visão de mercado, aí o que ele quis dizer, quando a gente começou um trabalho de leite, muito pouca gente compreendia por que você vai fazer isso aqui. Primeiro porque a gente está vocacionado para trabalhar aqui no oeste da Bahia. Sim.
né? As nossas parcerias, os nossos processos estão aqui. E outra é você acreditar naquilo que você faz. Então, se a gente viu um mercado interessante, pessoas ainda quase que buscando uma informação que não tinham, trabalhando com animais que eram desqualificados porque não tinham bagagem genética e uma série dessas informações, a gente procurou entender que a gente tinha um cenário muito favorável para aportar todo o conhecimento de fazer um trabalho de melhoramento voltado para o leite, buscando também os melhores parceiros, as melhores consultorias para que isso acontecesse, para oferecer no nosso ambiente negocial o melhor da pecuária leiteira, o mais adaptado. Não adianta você ter a vaca de 35 litros, adianta você ter a vaca que produz economicamente dentro da sua condição. Sim. A vaca de 35, 40 litros, ou ganhadora de concurso de ordenha de 90 litros, ela é um expoente potencial, mas na verdade nem sempre ela é a melhor vaca economicamente para a sua atividade, para a sua condição de oferta ambiental, oferta nutricional. Então a gente tem que procurar esse ajuste dentro da nossa realidade aqui e saber que aquilo que a gente vai buscar de informação ou de apoio é no sentido de que a gente precisa ter clientes que a gente venha a fidelizar essa relação. Não só essa responsabilidade de estar mais próximo, de saber que aquilo que a gente entrega, a gente é parte daquele produto que está sendo trabalhado durante os próximos 5 anos na mão de um cliente. A gente tem que saber responder que a gente tem um certo nível de garantia sobre aquilo. Sim. Eu falo para as pessoas que são clientes do gado de leite como do gado Nelore, nossa responsabilidade em buscar os melhores animais e a responsabilidade do DNA. Se eu te disser que esse animal é filho desse animal, desse outro touro ou dessa outra vaca, aquilo a gente tem que dar como garantia efetiva. Então não é só fazer um clarified, é dar uma responsabilidade quanto ao que está se entregando. Não, a genética eu acho fantástico, mas mais fantástico ainda eu acho a questão de você entregar os animais domados. Quando eu cheguei aqui, ele falou, não, eu domo todos os animais, doma racional para ir para a fazenda do cara. Eu falei, cara, isso é empatia ao máximo, que eu estou pensando na vida do meu cliente. Porque você imagina, se ele tivesse que domar a vaca. Eu gosto de fazer uma... Comenta um pouco sobre essa doma racional aí, que nós é um cara que é o bambambam do negócio, né? Todos falaram, inclusive o João Marcos, apoiando da Fazenda Amarela, falou, o cara aqui é o Nilson, o cara é esse, a referência é esse. Então tem muitas pessoas boas no mercado hoje, fazem esse trabalho, e fomos atrás. O Nilson é um cara muito bacana, uma pessoa boa de lidar, já veio trabalhar com a gente 2 vezes. Eu não consigo mais espaço na agenda dele, mas já deixei um recado da semana passada. Nilson, agora o nosso próximo passo é ir no ambiente onde eu tenho clientela forte e fazer um convite para aqueles que adquirem animais nossos, porque eles vão passar por esse mesmo assunto quando tiverem cria nas suas fazendas. Mas, curiosamente, eu fui fazer um curso na Alta U, que é a Alta University, que eles chamam muitos técnicos. Naquele ambiente só tinham criadores de holandês PO. E eu estava lá querendo aprender o negócio, mas querendo aprender para fazer o meio sangue. Sim. Aí o professor brasileiro que estava em Cornell, não me lembro o nome dele agora, ele foi procurando saber de cada um como é que acontecia isso, aquilo. Aí quando eu mostrei a foto do nosso guzolando com cabresto, a minha vizinha, a aluna do lado assim, falou, cabresto para quê, Balbino? Ué, para domar. Mas você precisa domar os animais. Mas nós estamos dando com meio sangue zebuíno. Nós estamos dando com animais que são criados a pasto. E antes deles irem para a primeira ordenha, eles têm que ser animais que sejam quase que um cãozinho fila do seu lado, né? Então, é diferente, porque às vezes ele trabalha com holandês, com um animal que ficou ali na gaiola há um tempo, que fica do ladinho dele. Esse animal nunca precisou de uma doma, por quê? Porque viveu do lado dele a vida toda. Esse é um dos elementos que nós não temos recall aqui na empresa. O animal chega lá e está domado, dócil e produtivo. E agora o próximo curso do Nilson, o treinamento do Nilson, que a gente quer trazer para os nossos clientes aqui no oeste da Bahia, principalmente, é de ordenha. Na verdade, é como lidar com a ordenha, como tentar implementar uma ordenha sanitária boa e como tentar sair um pouco mais do processo que vai emplacando no Brasil de ocitocina, como a gente sair disso, né? Como a gente ter menos problemas possíveis que vai acontecer com muitos aqui que venham a trabalhar sem ter um conhecimento sanitário também adequado. E na primeira ordenha, muitas vezes, quando entregamos uma novilha, ela ainda passa por um estresse. Mesmo domadinha e tudo, às vezes ela estranha o novo ambiente, estranha o novo tratador, estranha toda aquela, digamos, aquele novo ambiente onde ela foi direcionada. Entre os animais. E ela vai parir pela primeira vez
ela tem um grau de sangue zebuíno um pouquinho mais ardido que o holandês, que às vezes... O holandês é perigoso, é o touro. A vaca é muito calma. O touro sempre a gente tem que ter um pouco de cuidado com ele. Mas, enfim, o zebuíno, por natureza, é um animal um pouco mais desconfiado, então tem outro comportamento. Mais reativo. E aí, a gente não quer só fazer essa doma da novilha com o Nilson e treinar coisa, faz da primeira ordenha, vamos levar ele para dizer assim, na primeira ordenha você faz. O Nilson é um cara fera, bicho. Ele é muito bom e eu acho que tem muito a contribuir com a nossa região aqui para melhorar esses aspectos que a gente vai desmistificando. Vamos lutar pela agenda do homem, então. Vamos trazer. Ele agora está na Austrália, no Paraguai, na Colômbia, no México, danado. Mas a gente já está caçando ele. Manda um abraço para ele aí ao vivo, que eu tenho certeza que ele vem. Isso aí. O Nilson é excepcional e é uma excelente pessoa. Excelente pessoa. E a gente já fizemos até um podcast com ele sobre doma. Sim. E ele também treina os nossos vaqueiros de gado de corte. Contribuído bastante. Ele é muito bom e eu acho que a gente tem que trazer isso para o nosso cliente também. Maravilha. O que eu chama mais atenção no trabalho do Nilson, é que ele trabalha todos os profissionais que lidam com gado. Primeiramente, ele conversa com eles, passa certos conceitos que são simples, mas que não são adotados. Com uma linguagem fácil. Uma linguagem fácil, eles exercita, ele assume, ele faz. Bacana. Ele é aquele comandante que vai à frente, né? E é surpreendente. Uma coisa também que o Bobino falou, quase sempre o pessoal fala assim, mas a vaca mestiça, a cruzada, consegue dar leite sem um bezerro? Sim, o Nilson também implantou em várias fazendas um processo bem feito. O processo de tirar o leite de uma girolanda, maravilha, de uma guzolanda. Não, vou cortar essa conversa aqui. Já estou começando a ficar com vontade de comprar essas vacas. E a pergunta que não quer me calar aqui dentro é o seguinte: como acessar esse material genético? Como os produtores que vão nos ouvir vão ter acesso a isso? E a gente sabe que se aproxima aí um próximo leilão, né? Existe todo um planejamento para isso aí, e eu queria entender como que esse leilão pode de fato ser uma oportunidade para pequenos e grandes produtores. Vamos contar um pouco dessa... Ainda senão eu já estou doido para comprar uma vaca aqui. Ainda Wagner, o mecanismo, digamos, mais consolidado de comercialização no nosso meio, em forma de leilão. Nós partimos no ambiente do Nelore, tudo, né? Isso, no ambiente do Nelore nós aprendemos o seguinte: nós fazemos ainda prova ganho peso, trazemos animais e qualificamos. Esse aqui animal foi bateria elite, bateria superior, todos foram bem qualificados, mas cada um tem seu valor. E a maneira mais democrática de você oferecer não é você permitir apenas que alguém chegue lá e vá pincelando uma cabeceira de um lote, mas que publicamente os seus clientes possam dizer entre eles quanto vale aquele animal na perspectiva de cada um. Então a gente permite com que qualquer deles vá indo ao leilão, sem a nossa interferência, vão dizer, eu pagaria tanto por esse animal, ou eu não pagaria. O mercado fica livre e fica mais democrático, para a gente não estar protegendo, os animais elite eu vou vender aqui para o meu vizinho e os outros eu vou vender para... Não, deixa tudo em aberto. Então, a maneira mais democrática ainda é o leilão. A gente produz girolando e guzolando, meio sangue, todos com qualidades bem definidas, com pais conhecidos, com informações bem claras, todas as informações que nós podemos acessar de genética. Estamos trazendo também para o ambiente de assessoria técnica como traduzir melhor essa informação para que o cliente possa aproveitar melhor ela no sentido de adquirir aquele animal que mais lhe interessa. Porque é óbvio que tem animais de qualquer das raças, de qualquer das categorias, que podem ser mais interessantes no ambiente, ou para um criador ou para outro. Mas nesse ambiente de leilão próximo agora, aproveitando que vai ocorrer um evento importante no Oeste da Bahia, que é mais um encontro do Leite Oeste Bahia. Então, aproveitando que as pessoas estão ali discutindo sobre genética, sobre nutrição, sobre políticas públicas, sobre diversos problemas que tem na cadeia do leite, na comercialização e tudo mais, e reunindo essas pessoas, a gente traz uma cereja do bolo, vai dizer, agora aqui são os animais que podem realmente dar resultado. Eu me vejo muitas vezes, Wagner, quando a gente faz leilão com muitos parceiros, já fizemos aqui diversas vezes, com a CRIO, e a gente entende assim, estou deixando aqui 50 vacas, essas vacas produzindo tantos litros. Quantos litros a gente está botando no mercado aqui com essas vacas? Quantos litros a gente está aportando para o mercado através do nosso cliente com essa genética que você vai imputando aqui uma região e tem até mesmo que vá para outras regiões também, que vá aqui para o nosso vizinho Tocantins, para Sergipe, para o Maranhão, para o Piauí, que são regiões que também a gente atende perfeitamente. Queremos saber também se o Brasil tiver oportunidade, claro, pode olhar para o que está acontecendo aqui e adquirir animais dessa região, que é uma região que
Possivelmente, Wagner, a gente não tem que imaginar que a gente produz para a gente só. A gente é uma região produtora. Nós aqui do Oeste da Bahia somos um polo produtor de comida para o mundo. Sim. Então não é impossível que a gente ache que aqui vão haver produções de genética como há no Nelore, entre a Agro Antônio Balbino, a Jacarezinho, a Japaranduba e diversos outros, que são pessoas que estão aqui, mas produzindo para o Brasil inteiro. Claro. No leite isso vai acontecer, mas é óbvio que a gente não conseguiu abastecer ainda nem a Bahia de qualidade, porque é uma tentativa não só nossa, mas estamos nesse caminho. Então a gente precisa, Minas Gerais tem 22 milhões, 23 milhões de cabeça, a Bahia tem metade disso, Minas Gerais tem só de gado de leite o que a Bahia tem de rebanho. Então é óbvio que nós estamos num ambiente que a gente ainda tem que crescer muito nessa oferta. Para atender o próprio mercado. Mas essas oportunidades democraticamente oferecidas, num ambiente de leilão, onde os animais nós estamos colocando individualmente, o leilão às vezes parece, por que você vai fazer, não bota logo de dupla, de tripla, porque o produtor dele não compra uma vaca só? Mas às vezes o pequeno produtor não tem condição de comprar 2 vacas naquele momento, ele não pode criar um crédito daquela forma. Nós estamos num padrão comercial dentro do leilão, porque é o padrão brasileiro, né? É um padrão de parcelas natural do gado de leite, oferecendo a informação natural dos animais, oferecendo tudo que a gente tem de condições. Por exemplo, uma pessoa esses dias me ligou, eu precisava de vaca novilhas novas. Eu falei, novinha demais, amigo, eu não te dou prenha, nem te dou ela com garantia de fertilidade ainda. Ela não passou nem por um processo de prenhez. Então a gente se preocupa muito com esse aspecto, entendeu? A fertilidade, ela é uma necessidade numa entrega disso. Senão a gente ia entregar só embriões, pode até ser um futuro, mas quem sabe. Né? Mas eu acho que o animal que a gente vai entregar no leilão do dia 28, dentro do Leite Oeste Bahia, 28 de setembro, vai ser transmitido pelas redes de web, realizado pela Central Leilões, transmitido pela Remate Web, pelos canais da CTV. Vamos tentar atingir quem não puder estar presente no nosso ambiente lá no Bahia, lá no Parque do Bahia Farm Show, que é um parque muito legal, dos mais interessantes aqui. É porque é em Luiz Eduardo que vai se realizar o encontro do Leite Oeste Bahia. Presencialmente vamos receber todos os convidados que quiserem estar conosco ali. Faremos assim, talvez uma festinha do happy hour ali na sequência dos encontros ali técnicos. E eu acho que é um gado muito interessante. Estamos fazendo uma programação para 2024. Já temos conversado como a gente desenhar isso com a nossa assessoria também de planejamento, no planejamento do marketing, a AgroADX tanto participa também, no nosso planejamento, para que a gente não fique com ofertas muito distantes uma da outra, porque um produtor de leite, muitas vezes, ele não conseguindo ter a disponibilidade em casa, ele vai dizer, que dia você tem uma vaca para eu tirar leite? Que dia você vai ofertar uma vaca para eu tirar leite? Ele não pode esperar a minha oferta do final do ano. Não. Isso não vai acontecer. Alguém compra um reprodutor Nelore, faz situação de monta ou coisa assim, ele pode comprar uma vez por ano tranquilamente. Ele vai ali, adapta o animal. Agora, quem é produtor aqui na nossa região, muitas vezes, como por exemplo, o nosso amigo Cristóvão, se ele tivesse a oportunidade ali de botar mais vacas de leite, ele estaria numa condição melhor, mais vaca produzindo leite, que eu digo, né, naquele momento. Então, a gente está fazendo um desenho que a gente possa ter ofertas rotineiras, né, sequenciais, programadas, para que a gente possa ajudar o produtor a se planejar. Se eu não tiver a oportunidade de estar nesse ambiente agora, Balbino, quando é a sua próxima opção? Muito próximo, ele terá condições. Eu só estou, assim, de certa forma, tentando evitar que a gente fique tirando a oportunidade mais democrática de um ambiente de leilão. Mas, óbvio, que tem alguns criadores, a vaca que eu comprei na sua mão, Balbino, ela teve um problema aqui, um acidente, alguma coisa, você tem uma vaca para me repor? Então, a gente, às vezes, vai buscar também um atendimento a um cliente que, na verdade, ele perdeu a oportunidade de trabalhar com aquela vaca, né? E são clientes que a gente já está criando um processo de fidelização que eu acho que é muito importante, e olha que nem estamos no leite há tanto tempo, começamos agora junto com o Leite Oeste Bahia. Eu acho que a ideia é o perfil de atendimento que a gente busca fazer, como tivemos no Nelore, eu acho que vai nos dar a grande chance de ter proximamente animais ofertaram qualidade para clientes que venham fidelizar essa causa, essa condição. Dinamizar essa oferta aí do leite. Eu acho que isso é interessante. 2024 serão ofertas mais bem divididas. E agora a próxima oportunidade, 28 de setembro, e estão todos convidados a participar. Eu acho que é uma oferta de qualidade. E são animais que vão parir todos agora em novembro. Não tem animal para muito prazo para frente, não. São todos animais que estão com prenhez consolidada, de prenhez de touros muito provados, qualificados. Os touros Girolanda dentro da raça Girolanda. A produção em 2023.
Produção e parição já prevista agora para novembro. Bacana, bacana. Não está longe do negócio, não. É para comprar e baixar e começar a tirar leite. Faz o convite aí do leilão. Explica aí para a turma. O leilão vai ocorrer no dia 28, a partir das 18 horas. Nós vamos ter uma apresentação de cada animal para que o criador conheça. São todas novilhas, é importante dizer isso. Por isso que é aquela questão da qualidade. Não tem animal que teve um problema, não está levando problema. Não tem problema de casco, elas estão todas prenhas. É importante dizer, mas prenhas de quê? Né? Porque pode estar prenha. Não, estão prenhas de touros americanos, filhas de touros americanos, quer dizer, prenha de touros provados. O importante é que 100% sempre touros provados. A Agro Antônio Balbino, nós fazemos um trabalho também junto nessa área de acasalamento, de orientação. É isso aí. São touros que estão no top do top da diferença prevista para leite, quer dizer, touros que têm uma capacidade de transmitir muito leite para suas filhas. É importante isso, viu, Wagner? O que ele está falando, sabe por quê? Muita gente acha que é só emprenhar a vaca, entregar ela prenha porque ele vai tirar o leite. Não, nós estamos entregando na barriga uma cria como se eu estivesse fazendo para que a gente estivesse amanhã vendendo. Então, essas pessoas vão ter um produto com a máxima qualidade. Você vai botar mesmo. Então para que ele tenha ele não volte mais a te comprar? Não, eu quero que ele venha vender comigo também depois. Quem sabe esse seria um grande negócio para ele, né? Ele vender uma novilha e pegar uma vaca na frente. Eu acho que, cara, a gente não faz acasalamento ao acaso. Ele dá uma assessoria no acasalamento, indica os touros e a gente só está colocando touros que combinam com as vacas, entendeu? Não é uma coisa ao acaso. Não tem nada ao acaso. É um acasalamento programado que também, às vezes, as pessoas não entendem para que o Balbino se preocupa em fazer um acasalamento, evitar consanguinidade se a bezerra não vai ficar com ele. Mas é esse o conceito de fazer um trabalho sério, consciente. Máxima entrega para o cliente. De máxima entrega para o cliente. Então, os touros como o Imperial Baxter que ele usou, era o número 1 na época dele. Agora, ele está usando o Luxo, que é um touro também, o número 1 da bateria do girolando no país. Né? Outros touros que ele usa... Estamos emprenhando com ele, com o Luxo. Brincadeira? É brincadeira, hein? Então, por exemplo, no holandês, que usa no Gusolando, usa touros como Montrose, usa touros como Dog. Já vi que esse podcast aqui vai aumentar a concorrência, Paulinho. Paulinho tem companheiro lá de Minas buscando gado aqui mesmo. Olha, só nos últimos 2 anos foram 21 touros, todos eles com uma diferença prevista acima de 1.000. Outro critério que a gente utiliza são animais que têm um composto de úbere alto, porque nós sabemos que uma vaca leiteira, para ter longevidade, tem que ter uma boa estrutura de úbere, lógico, patas e tudo mais que a gente sabe. E essas características, leite, composto de úbere, facilidade de parto e a visão de futuro da Agro Antônio Balbino é trabalhando com touros que já leve para o A2A2. Aí vem aquela pergunta, mas por que esse aqui não paga? Exato. Mas ele sabe que no futuro aquele criador, na onde ele estiver, vai ter condições de ter um preço melhor, já que a bezerra que vai na barriga ou a novilha é originária de um touro A2A2. Maravilha, maravilha. Certa vez, Wagner, pode falar aí. Uma assessoria do Nelore, ele falou pra gente, eu perguntei, por que você está me entregando um animal com a informação de precocidade para prenhez aos 13 meses? Se eu não consigo fazer na minha região uma bezerra emprenhar aos 13 meses, eu não tenho manejo para isso, não tenho alimentação. Ele falou, parece brincadeira, mas é interessante, eu estou te dando um cartão de crédito. Você usa quando você precisar ou quando você achar que deve. Genética adicionada a um rebanho que foi permanentemente na sua mão, ele é uma herança muito forte que você adquire. Então, trazer esses animais com todas essas correções que ele está falando, ele falou só de Uber, mas ele não olha só para Uber, ele olha para a perna, ele olha para uma série de características. A gente, quando vai fazer um filtro, a gente fala, caramba, velho, assim você vai tirar todos da linha de frente, porque a gente começa a olhar, por exemplo, no Gusolando, a gente tem que se preocupar com o tamanho, com o frame, porque o Guzerá é um pouco maior do que o G, não pode usar um holandês com frame maior, porque senão você evita um animal cuja mantença pode ficar muito mais cara. Uma matemática ali. Essa é uma preocupação que a gente não vai ficar chegando para o cliente e ficar falando isso, mas a gente está preocupado com isso, não só na vaca que está sendo entregue, no bezerro que está lá dentro, na bezerra que está lá dentro. É o momento da gente falar disso. O nosso sonho seria botar, de fato, o embrião lá dentro. A gente ainda não conseguiu preconizar isso, mas se a gente botasse o embrião meio sangue,
No Guzolando, principalmente, era uma boa missão. Sim. Por que no Girolando não? Porque no Girolando você tem touro Girolando que você tenta preservar um grau de sangue que ele consiga ainda trabalhar na linha de ambientação que a gente tem aqui. No Guzolando você não tem touros Guzolando. Então, ou você parte para um tricross, para você fazer uma parede com um tricross, escolhe uma outra raça, ou você usa um Guzerá, volta um pouco mais no zebuíno, tem talvez uma queda maior na produção leiteira, ou você avança para um holandês, que você, dependendo do criador, ele vai ter um bezerro 3/4, vai ter uma dificuldade. Uma O bezerra Girolando não encaixa no Guzolando. Como é que isso... Cara, já fizemos essa começa maluquice. Começa a virar um mix muito, aqui. Não estabiliza, né? Nenhum cara que mexe com seleção diz assim, não vou te dar parabéns que eu nunca vi, mas você está fazendo uma salamaiada danada. É o tal do composto leiteiro, né? Mas aí eu defendo que quem quer produção, às vezes não pode ficar olhando o visual. Sim. Na área de pecuária de corte, eu trabalhei muitos anos com os cruzamentos, que a gente chama cruzamentos alternados contínuos. Então você trabalha o que tem de melhor da raça e faz o composto. Isso aí tem, no mundo inteiro tem isso aí. No caso do leite, ainda tem essa questão de que tipo que vai dar. Não, vai dar um tipo leiteiro que produz somando o que tem melhor de cada raça. Então, às vezes, vem a rusticidade do Guzerá, vem a estrutura de ubre do Guzerá, aí vem o potencial leiteiro do Gir e vem a força do leite do holandês. Então, não é estranho no conceito de que eu quero produzir mais leite por vaca por hectare. Ah, mas vai ficar vermelha, vai ficar amarela? Não estamos fazendo o animal para pista, nós estamos fazendo animal de produção. Então, eu acho que assim, o avanço dessa região vai ser encontrar esse composto que a pessoa vai poder dizer assim, não, eu botei numa vaca, numa novilha, no caso, que tem alta genética do holandês com uma alta genética do Gir, eu botei uma alta genética do Guzerá, leiteiro, e aí ele fez o quê? Fez um tricross com 3/4 de zebu para o clima daqui, e depois vai se fazer uma volta numa raça europeia. Não, mas daqui a pouco, Zapone, daqui a pouco o nosso público ele vai aprender a melhorar o conforto dessa vaca e nós vamos evoluir a produção média da região. Tem vários com toda certeza. Né? Como acredito também. Mas mas é interessante, é interessante. A gente fala muito em composto, que é um conceito já para outra situação, mas a gente quer dar conforto ao animal, e nem sempre dá conforto quer dizer que vai dar uma construção caríssima e cara. Tem um criador aqui no município de Vanderlei, que é o maior produtor da região, em torno de 1.000 e poucos litros de leite individual. Opa. Por aqui é raro ter esse tipo de produtor. Mas ele, o que ele fez? Ele fez um ambiente de conforto, fazendo uma florestinha de ni. Então os animais dele, sério, os animais dele... Já expulsa o carrapato, já expulsa tudo. Os animais saem do curral e deita ali na sombra, fica na tranquilidade. E à noite ele bota para pastar, porque aqui é o sistema de pastoreio à noite por causa do clima quente. Então, ele adaptou a realidade daqui com um custo baixíssimo, mas ele dá conforto aos seus animais. Alcançar o conforto. Bom demais. Balbino, vamos chegando ao fim, porque o que é bom também se acaba. Zapone, uma dica valiosa aí para quem quer começar na atividade leiteira ou já está. Que dica que você tem aí para a mensagem final, principalmente aí para a região que está evoluindo? Fiquei muito feliz com todas essas informações. O papo é longo, mas primeira coisa, eu acho que a pessoa tem que ter uma consciência que produzir leite é tirar o máximo que ele pode de uma vaca. Quando nós chegamos aqui, nós mostramos que às vezes uma novilha dessa valia por produção, por potencial, às vezes 3 daquele que o criador tem. Então, eu acho que esse é o conceito principal. Eu tenho que ter uma vaca que seja econômica. Uma vaca que me dê aí 15 quilos de leite, 15 litros, mas a gente fala em quilos. E essa vaca existe. Outra coisa, essa vaca precisa comer o quê? O criador precisa ter uma consciência de quanto que uma vaca precisa comer e beber. Eu já encontrei situações que a pessoa adquiriu uma vaca desse porte e às vezes faltava o básico, que era a água, para ela poder produzir leite. Então, se a pessoa tem esse conceito e ele produza a comida, por exemplo, aqui a gente tem a Palma, no nosso evento do Leite Oeste Bahia, nós vamos abordar toda a questão de nutrição. Vai ter uma palestra e vai ter um curso. Raimundo, vem aí.
O Raimundo Reis vai vir Marcelo Matos, tá certo? Bacana. Então, o Raimundo Reis foi parceiro do Leite Oeste Bahia no início, né? E entende tudo sobre nutrição, seja de pastagem irrigada ou não. Mas, enfim, aqui tem a palma, que vai ter palestra sobre palma também. Nós vamos até comparar para os criadores verem qual é o custo menor. É usar a parte aérea da mandioca, da pornúncia ou da macaxeira, comparado com silagem, comparado com capim-açu irrigado, tá certo? E também com a palma. Então nós vamos fazer um painel de reserva estratégica. Então o produtor vai ver qual aquele modelo que se encaixa para ele. Bacana. Mas ele tem que se preocupar, ter alimentação, e tendo uma genética boa, ele vai fazer o fator que vai dar lucratividade para ele. Vai melhorar o ambiente que essa vaca vai... Aí é o que eu falo, é o leite azul, né? Porque não adianta ter o leite no vermelho. O leite é branco, mas eu falo, na minha fazenda, falava lá com um rapaz que me ajudava. Ele não entendia, às vezes, que eu baixava a produção, mas para manter a lucratividade, claro. né? Então, a gente tem que trabalhar o leite azul, que é o leite da lucratividade por hectare e por vaca. Muito bom. Muito bom. Obrigado aí pelas contribuições. Acho que foram muito pertinentes, né? Fizemos um baita de um conteúdo aqui. Já estou ansioso para colocar ele no ar aí para os nossos ouvintes. Só para fechar, então, eu vou voltar a convidar para o Leite Oeste Bahia. Sim. Né? Nós vamos ter 8 palestras, das mais importantes. Vamos falar de produção, vamos falar do selo de certificação do CISBPOA, que é um selo importante que o produtor pode pegar o seu produto industrializado e vender para todo o Brasil, para outros estados. Nós vamos ter palestras sobre nutrição, reprodução, vamos ter um curso de reprodução, um curso no sábado, dia 30. É só a pessoa interessada se inscrever no nosso site, é o www.leiteoestebahia.com.br. Vamos ter um sobre zebu leiteiro e seus cruzamentos com o pessoal da BCZ. Enfim, o produtor que for lá, ele vai fazer um curso intensivo, uma imersão. E com esse conhecimento, ele então vai cada vez mais se capacitar a produzir com eficiência e lucratividade. Esse é o caminho, né, Balbino? Além das discussões de política pública, do setor, de necessidades, que por algumas autoridades serão tocadas, inclusive coisas de aspecto nacional, que também são tratados pelos representantes das instituições que estarão presentes no Leite Oeste Bahia. Maravilha. Balbino, sua mensagem final, sua dica valiosa aí. Vamos lá. Eu acho que, não sei se foi com o professor Bento ou foi com o professor Bergman, que eu vi uma vez falando sobre nutrição genética. Quanto mais eu entendo de um, mais eu acredito no outro. Né? Então, eu acho que elas caminham juntos. A gente, além disso, tem que fazer, claro, crer que também temos animais que precisam se adaptar ao um ambiente, né? E, curiosamente, Wagner, rapidamente falando, eu vim pensando outro dia, a gente faz muito aquela conta do gado de corte, né? Eu vou aqui botar uma alimentação no coxo e vou ficar medindo quanto ele ganha, e depois a gente passou para a eficiência alimentar. A gente ainda não tem esse dado sobre leite. Eficiência alimentar de uma vaca de leite, eu acho que é muito significativa e ela vai ser muito importante. Mas olhando comparativamente entre o gado de corte e o gado de leite, se você passa numa bica corrida, num confinamento, tratando de uma vaca uma novilha de leite, ou uma vaca de leite que já está em produção e tratando de um gado de corte, eles vão comer muito próximo. Um touro, por exemplo, vai comer muito próximo. Aí o que o touro te entrega? Lá na frente você vai medir, ele te ganha 1,5 kg, ganha 1,8 kg, até 2 Tá, legal. O que a vaca te entrega? Uma vaca de 20 litros, Wagner, com 3% de gordura, só de gordura, ela está te entregando um absurdo de riqueza. Esse animal é uma máquina. Ele é realmente uma máquina. Quase um milagre, né? Quando ele consegue ser bem nutrido, ele realmente, a vaca de leite, ela nos entrega muita riqueza, e uma riqueza que a gente precisa valorizar. Ela banca a festa, banca a conta, entregando produtos que estão na nossa mesa de diversas formas e formatos que a gente consegue transformar. A vaca de leite, realmente, eu aprendi a cortejar mais ela. Eu acho que ela é um ser muito importante no nosso ambiente de produção, e a gente vai amadurecendo, Wagner, a gente vai começando a admirar muito mais a vaca de leite como um ser produtivo. Eu aprendi que a gente, muitas vezes, olhou com desprezo para ela, olhou como aquele animal que ia dar mais trabalho. Não tem nenhuma fazenda que eu conheça de gado de corte que não tenha suas vacas de leite no curral.
ela está no custeio, ela está na vida do vaqueiro que ali acorda de manhã cedo e faz o queijo para ele, faz o requeijão, complementa uma renda ou está alimentando toda uma cadeia. No nosso mundo de planejamento estratégico, o produto vencedor da empresa, a gente nomeia ele da vaquinha leiteira. Pois é. É o produto que sustenta a empresa. E como diz um filósofo, né? A vaca não dá leite, você tem que tirar. Tem que tirar. Então, para fazer você ela ter o leite produtivo para você, na verdade, você tem que aprender da melhor forma possível, porque a gente está numa atividade que, de certa forma, também exige que você tenha um resultado financeiro para que você tenha sobrevivência e prosperidade. Eu acho que a gente está num caminho muito desafiador, interessante, e nunca é tarde para a gente, né, tentar inovar nos mecanismos. Não temos um caminho igual ao dos outros. As regiões do Brasil são muito diferentes, os hábitos são diferentes, as culturas são diferentes e as pessoas também. Então, temos que aprender a como fazer o nosso processo de crescimento da produção leiteira nesse ambiente que, além de desafiador, também é muito oportuno, muitas oportunidades, não só alimentares, como também de entendimento de que a gente tem um ambiente muito favorável à produção leiteira, não só no país, mas à produção leiteira do mundo. Esse ambiente aqui mostrou para o Brasil, com a produtividade da soja, o quanto a gente percorreu um caminho produtivo, favorável e demonstrou êxito. Sim. A pecuária leiteira, eu costumo falar com o Birajara, eu venho passando na estrada ali, eu vejo aquelas ambientes onde centralizam com árvores de eucalipto, uns miolos onde moram alguns trabalhadores da atividade agrícola. Eu falo, Bira, meu sonho ali, cara, é que eu visse um compost bar em cada um desses lugares. Aí a gente teria uma Bahia produzindo leite para o mundo, cara. Não. Porque se esses agricultores aplicarem uma boa parte do conhecimento deles em produzir gado de leite dentro de um compost barn. Eu outro dia salientei para um amigo nosso, ele falou, como é que faz isso, Balbino? Eu falei, cara, vai te dar muito trabalho no início, mas você vai ver como isso remunera e é tão agradável você... Aí amanhã a indústria pula para cá. Não, com certeza, com certeza. Vai acontecer. A gente também não nasceu com a indústria de soja aqui, ela veio. Sim. Vai chegar agora a usina de milho, vão chegar outras e quem sabe está a caminho. Não para destruir uma cadeia produtiva, mas para agregar valor e permitir que a gente coloque excedentes também para cima de umas indústrias que podem absorver mais. E as indústrias menores vão ter que se esforçar mais para ter produtos mais diversificados na sua... Porque concorrer realmente com a indústria grande na produção, às vezes, de uma commodity mais barata é mais difícil. Sim. É bom que a gente vai aprendendo a fazer outros produtos e, quem sabe, isso aí. A gente eu também tenho minha dica aí para o produtor que está nos ouvindo, que ele se torne um produtor nível Pro. O que é um produtor nível Pro? O P é de planejamento. E vocês que trouxeram aqui, planejamento nutricional, ficou muito claro que ele impacta diretamente, é a primeira mexida que ele tem que fazer internamente, quando ele se dispõe a produzir mais leite, quando ele se dispõe a buscar uma genética melhor, seja comprando, seja inseminando, o que for. O R é de rotinas. Se ele tira leite só de manhã, talvez comece a tirar à tarde, busque um parceiro para pôr nesse tanque, então que ele implemente rotinas que possa melhorar a produtividade dele, essencialmente. E o O é de organização. Escrituração, gestão, trazer o mínimo para transformar essa atividade num leite azul na conta dele, né? Então, essa é a nossa dica aí também para que ele vire um produtor de nível Pro. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo bate-papo muito prazeroso. Foi ótimo. Tenho certeza que a hora passou, a gente nem viu. E agradecer a toda a nossa audiência aí do Agro 10X na Fazenda, dizer para que compartilhem, curtam aí o canal, mande para o seu amigo aí, que eu tenho certeza que será um bate-papo que vai agregar também na vida dele. Mais uma vez, muito obrigado e nos vemos aí numa próxima oportunidade, quem sabe aqui de novo no oeste da Bahia.